Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nessa aula, nós iremos continuar a resolver a atividade de estudo 8, que reforça os conteúdos sobre o sistema de eliminação de Gauss, né? No caso, é o método de eliminação de Gauss, que resolve sistemas de equações lineares. Bom, na letra B, que a gente pulou, né, por conta da estruturação, ela tem exatamente 4 equações, são ditas aqui no enunciado, e o processo é o mesmo. A gente vai tentar converter, basicamente, o sistema para um sistema de representação através de matrizes, porque o método em si facilita, na verdade, o processo de solução, porque ele envolve exatamente essas técnicas, né, escalonamento. A gente vai multiplicar as linhas em matrizes, nas linhas, nesse caso, e vai atualizar elas de acordo com o objetivo principal, que é transformar o que está abaixo da diagonal principal zerada. Então, vamos lá. Em um sistema equivalente, a gente tem como objetivo exatamente isso. Então, nessa primeira coluna vai ser os termos que acompanham x1. Seria exatamente, respectivamente, 3, menos 6, 9 e 6. Essa outra coluna exatamente são os termos que acompanham x2, então o sinal vai também, é menos 2, 4, menos 6 e menos 4. Na terceira coluna são os termos que acompanham x3, 5, menos 8, 19. É necessário prestar bastante atenção, porque se você errar esse processo, você vai errar os demais. Quando não tem o termo acompanhado, você coloca 0. E às vezes, em algumas questões, principalmente em provas, geralmente os professores colocam essas equações bagunçadas, e o aluno precisa prestar bastante atenção. Então, aqui eu tenho exatamente essa coluna, nesse caso, essa matriz. A matriz X vai ser exatamente x1, x2, x3 e x4, são os termos que tem nas incógnitas, né, dentro dos sistemas de equações. E aqui, essa outra matriz é a matriz B, que é os termos que acompanham o que está depois da igualdade. Então, 7, menos 9, 23 e 11, respectivamente. Então, nós temos exatamente essa matriz, né, e a gente vai, pela técnica do escalonamento, nós vamos pegar exatamente a matriz A na primeira iteração, adicionar ela à matriz B, então ficará exatamente esses termos, como sendo 3, menos 6, 9 e 6. Ficou muito próximo. Deixa eu só abaixar um pouquinho, um pouco. Bom, e aí, olha só. Nós temos exatamente aqui essa primeira iteração. Nesse caso, a gente vai primeiro anotar os termos. 4, menos 6, repetir, na verdade, né? Então, a gente só está repetindo aqui essa matriz, vai adicionar a essa matriz a coluna, que é a matriz B. Então, ficará exatamente assim. Bom, uma vez que a gente adiciona, a gente encontra o pivô, que é o termo no K igual a 1, que é o termo índice 1, 1. Então, o termo índice 1, 1 aqui é 3. E nós temos o seguinte processo. Então, o pivô aqui é 3. O multiplicador da linha 2 seria exatamente o menos 6 sobre 3, que seria menos 1, menos 2, nesse caso, se eu dividir menos 6 por 3, vai dar menos 2. Se eu dividir 9 por 6, vai dar 3. Se eu dividir 6 por 3, vai dar 2. Então, nós temos esses multiplicadores de linhas. Então, todas as linhas vão ser atualizadas com base nessas formas, respectivamente. Então, a gente vai atualizar a linha 2, 3 e 4. Primeiro, a gente repete a linha 1, nessa outra matriz resultante. Então, repetindo a linha 1 da matriz, nós encontraremos aqui a atualização dessa segunda matriz no K igual a 2. Então, a gente vai atualizar essas linhas, respectivamente. Então, a gente vai precisar aqui fazer esse cálculo, em que, nesse primeiro momento, deixa eu adicionar aqui deixa eu ordenar isso aqui para frente. Bom, e aí eu vou colocar aqui exatamente o cálculo, né, da linha 1 primeiro. Então, a linha 2, desculpa. A linha 2 vai ser atualizada com base no multiplicador da linha 2 vezes a linha 1. Então,
Quem são os termos da linha 2? Menos 6, 4, menos 8, 1 e menos 9, respectivamente. Então, a gente vai atualizar esses termos. Com base em quem? Neles mesmos, né? Então, a gente vai atualizar esse menos 6 com base nele. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, menos 6 menos o multiplicador da linha 2, que vai ser exatamente menos 2, vezes a linha 1, é o termo que está acima dele, no caso seria exatamente, não é que está acima dele, mas quando você se refere exatamente ao termo 6, ou se eu estou me referindo ao 6, eu estou ao mesmo termo representado para ele na linha 1, seria exatamente o 3, que é a posição que ele ocupa. O 4, por sua vez, vai ser atualizado com base no multiplicador da linha 2, que é também menos 2, vezes o termo que está acima dele, né? Na verdade, a gente representado por ele, nesse caso seria menos 2. Esse menos 8 aqui vai ser atualizado com base nele mesmo, porém a gente atualiza com a subtração do multiplicador da linha 2, que é menos 2, vezes 5, né? Que é o termo acima. E aí, esse outro termo vai ser atualizado com base nele mesmo, 1, menos na multiplicação do multiplicador da linha vezes 1, que é o termo que está referendo à linha do pivô. E esse menos 9 vai ser multiplicado, vai ser atualizado por menos 9 menos o valor do multiplicador da linha 2 vezes 7. Obviamente, aqui é um processo de cálculo, precisa prestar bastante atenção com o jogo de sinais, e os resultados são, respectivamente, esses daqui, nesse caso. Seria, nessa primeira iteração, aqui seria 0. Essa outra, esse valor vai dar 0, se você fazer esse cálculo aí. Esse aqui vai dar 2. Esse cálculo aqui vai dar 3. E esse aqui vai dar exatamente 5. Então, nós temos exatamente esse cálculo feito. Então, a gente atualiza essa segunda linha, que eu estou aqui me referindo a ela, e a gente vai anotar os termos aqui que foi atualizados. 0, 0, 2, 3 e 5. Então, a gente vai ter um valor equivalente, basicamente assim, né? Bom, logo em sequência, a gente vai fazer também aqui para a linha 3. Então, deixa eu só repetir aqui o processo. A linha 3, os termos que vão ser atualizados vão ser referentes. Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, e agora eu vou fazer aqui a linha 3. A linha 3 vai ser atualizada com base na linha 3, com base no código da linha 3, vezes a linha do pivô, que é a linha 1. Então, os termos da linha 3 são, respectivamente, 9, menos 6, 19, 11 e 23. Então, eu vou anotar esses termos aqui e a gente vai atualizar eles. Ai, peraí, ainda. Então, seria 9... menos 6, 19, 1 e 23. Então, a gente vai atualizar esses termos com base nessa fórmula que a gente tem aqui, que é menos ele, no caso, ele vai ser exatamente aqui. O 9 vai ser atualizado pelo multiplicador da linha 3. Se não me engano, aqui o multiplicador da linha 3 é 3 nesse caso, né? Então, 3 vezes a linha do pivô, no caso, seria 3, igual a... Esse menos 6 vai ser atualizado com base em quem? O multiplicador da linha 3, que é 3 vezes menos 2, né, que é o mesmo termo que nós estamos referindo aqui, olha só. Menos 2, a sequência seria depois o 5. Então, esse 19 será multiplicado, vai ser atualizado com base nele, menos a multiplicação do pivô, que é 3 vezes 5. Aqui, esse 1 vai ser atualizado com base nele, menos o multiplicador da linha 3, que é 3 vezes a linha do pivô, que é 1. Isso aqui é igual a... O 23 vai ser atualizado com base em quem? Em 23 menos
o multiplicador da linha 3, que é 3 vezes a linha do pivô, que é 2. Então, nós temos exatamente esses termos, e aí o cálculo aqui é simples, né? Nesse caso, olha só, que vai dar 0, né? Menos 6 vezes menos 6. No caso, o 3 vezes menos 2 dá menos 6 com menos 6 dá 0, menos 6 com mais 6 dá 0. 19 menos 3 vezes 15 dá 15, aqui vai dar 4, né? 19 menos 15 vai dar 4. E 1 menos 3 vai dar menos 2. E aqui a multiplicação seria 3 vezes 2 dá 6. 23 menos 6. No caso aqui não seria... Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui. É vezes 7, né? Aqui seria vezes 7. 3 vezes 7 dá 21. E 23 vezes menos 21 vai dar 2. Então, essa segunda linha, essa terceira linha vai ser atualizada, né? 9 menos 6, 19, 1 e 23 vai ser atualizada com base nesses números, respectivamente. Aqui, o resultado deu 9. Não, desculpa, deu 0. Né? Deu 0, 0, 4, menos 3 e menos 2, desculpa, e 2. Então, respectivamente, tem exatamente esses números, né, que foram atualizados. E agora a gente vai fazer a parte da atualização da linha 4, que é com base em quem? 6, menos 4, menos 6, 15 e 11, com base na linha do pivô, que é a linha 1, e o da linha 4, que é 2. Então, a gente vai atualizar aqui essa quarta linha. Aí perceba que por mais que eu tenha mais operações, essa daqui já vai me dar muita facilidade, porque você pode perceber que já zerou esses termos aqui, e aí onde às vezes pode ser que você possa achar uma dificuldade. Como é que a gente vai fazer agora para achar o outro pivô? A gente vai ver aqui esse exemplo, né, de resolução. Então, eu vou pegar a linha 4, então vai ser atualizada com base no multiplicador da linha 4 vezes a linha do pivô, que é exatamente a linha 1. Os termos da linha 4 são 6 menos 4, menos 6, respectivamente, 15 e 11. Então, tem exatamente esses termos aí, certo? Então, 15 e 11. E o pivô é 2, né? Então, a gente vai atualizar cada um desses termos com base neles mesmos. Eu estou referindo exatamente a eles. Porém, vai ser atualizados com base numa subtração dele com alguma coisa. Essa subtração é referente ao multiplicador da linha 4, que é, respectivamente, 2 vezes a linha do pivô, que é 3 aqui nesse caso. Esse outro seria 2 vezes menos 2. O outro é 2 vezes 5. E aqui o 15 é menos, no caso seria 2 vezes 1. E aqui seria 2 vezes 7. Bom, e aí, uma vez que a gente determina isso, é só fazer o cálculo e atualizar a quarta linha. Então, fazendo aqui o cálculo, vai dar exatamente 2 vezes 3 dá 6, aí 6 menos 6 dá 0 aqui. Esse outro vai dar menos 4 com menos 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4, aí com esse menos dá mais 4, então menos 4 com mais 4 dá 0. O outro seria exatamente, esse resultado aqui vai dar menos 16, 2 vezes 5 dá 10, aí menos 10 com menos 6 dá menos 16, aí 2 vezes 1 dá 2, 15 menos 2 dá 13, então aqui vai dar 13, e aqui esse outro vai dar menos 3. Bom, então atualizando essa outra linha, também você vai perceber que existe esse padrão, né, 0, 0, e menos 16, depois o 13 e depois o menos 3. Você percebe que existe esses termos aqui. Bom, e aí
a linha do pivô seria o segundo termo. Quando acontecesse isso, para ele zerar esse termo, se tivesse algum outro termo aqui, por exemplo, que não fosse 0, por exemplo, esse aqui fosse 1, a gente poderia inverter as linhas, por exemplo, trocar a linha 1 pela linha 4 e em seguida fazer o processo novamente. Como a gente zerou esse termo, se eu colocar o pivô igual a 0 e eu for dividir 0 por 0, o multiplicador da linha 3, nesse caso, da linha 3 vai ser 0. E se eu dividir 0 por 0, vai dar 0. Aí você, quando for fazer a subtração, aqui, nesse caso, se eu atualizar, por exemplo, cada uma das linhas, a linha 3 e a linha 4, respectivamente, por esses valores, o fato de você multiplicar por 0 vai zerar tudo, o cálculo. E aí, se a gente for subtrair o 3 por a linha que estamos nós nos referindo, menos 0 vai dar exatamente 0. Então, se a gente fosse fazer aqui, basicamente, os valores seriam exatamente esses. Então, o cálculo aqui seria basicamente nulo, né, para todos. Então, a gente pode fazer somente uma representação aqui, tipo, dizer que vai ser nulo, dizendo que a linha 3 menos a linha 3 vezes o multiplicador da linha 3 vezes a linha 2 não terá atualização, porque, respectivamente, o fato de você multiplicar o multiplicador da linha, que é zerado, por qualquer fator, vai dar exatamente 0. E aí a gente for fazer a atualização, vai dar exatamente a própria linha. Então, eu não tenho atualizações aqui e também não vai ter essa atualização nessa outra quando a gente for atualizar para a próxima iteração. Então, o que acontece depois disso? A gente vai ver aqui agora, certo? Então, basicamente, essa matriz, no caso aqui, o valor do índice 2 é 0. Esse aqui, o índice 3, vai ser 0 também, vocês vão ver. Quer dizer, o índice 3 já vai mudar aqui, deixa eu ver como é que ficará. Bom, então, nesse caso, não vai ter atualização, porque, basicamente, tudo isso aqui, o fato do pivô ser 0 e os indicadores de linha ser 0, ao atualizar essas linhas, nesse caso, essas duas aqui vai permanecer iguais, né? Por exemplo, sabe que as duas primeiras linhas permanecem, a gente está atualizando só a terceira e a quarta linha. Porém, não vai ter atualização dos valores porque os pivôs, nesse caso, o pivô e os indicadores de linha são nulos. Quando eu falo 0 dividido por 0, a gente sabe que qualquer número dividido por 0 não vai existir, né? Então, por exemplo, basicamente, isso aqui não existe, né? Multiplicador da linha e nem esse, né? Então, já vai dar um erro aí, né? Basicamente, porque a gente não tem divisão por 0. Agora, 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, eu vou repetir aqui as linhas. E quando acontece esse tipo de situação, a gente tem exatamente, anula essa outra parte e aí não tem como avançar aqui no cálculo. Mesmo que o índice 3 seja 4 aqui, mas o fato de nesse caso, o multiplicador da linha não existir, aí você pode parar aqui o processo, a gente vai resolver por outra técnica, que é substituindo as equações que a gente já tem. Então, porque a gente vai ter a gente finaliza o processo de escalonamento, e é o que a gente vai fazer? Vai se referir exatamente a essa outra última matriz que a gente tem exatamente aqui do K igual a 3, que é a matriz resultante, vai fazer a fase de substituição e vai encontrar valores equivalentes. Por exemplo, aqui, essa matriz, no caso, o sistema equivalente poderia ser um sistema equivalente durante o processo, seria 3x x1 menos 2x2 mais 5x3 mais x4 igual a 7. Depois, eu tenho 2x3 mais 3x4 igual a 5. Então, basicamente, isso aqui não existe, né, os outros termos, então vou deixar aqui mais próximo, só para a gente deixar ele mais parecido com o sistema mesmo. Eu vou colocar aqui a outra equação, 4x3 mais menos 2x4 igual a 3, e o outro menos 16x3
mais 13x4 igual a menos 3. Bom, então eu tenho exatamente aqui cada um dos sistemas, né? Então a gente vai colocar eles assim, dispor. Então aqui seria exatamente, a gente vai usar esse sistema e vai tentar encontrar alguma equação aqui nesse caso. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar, renomear essas equações como sendo equação 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou ter, deixa eu só colocar como se fosse, estou me referindo justamente a equações, certo? Então, essa aqui seria uma equação 1. Assim, olha só, equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Então, eu tenho exatamente essas equações, cada uma denotada aqui, como vocês estão vendo. E a partir das equações 3 e 4, a gente pode formar um outro sistema simples. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho exatamente essas duas equações. Com base nessas duas equações, a gente consegue encontrar a seguinte situação. Olha só. Aqui, o x, por exemplo, a gente pode representá-los como sendo basicamente um sistema, praticamente um sistema equivalente. Ok, desculpa. É um sistema equivalente, mas, por exemplo, a gente consegue denotar que não tem como você representá-los dessa forma. Então, essa fase de substituição, ela é uma fase em que acontece quando a gente usa um processo de escalonamento e vai fazer com que a gente conte uma matriz triangular superior. Perceba que, nesse caso, eu vou ter algum termo que é nulo, que é exatamente esse termo, esses termos aqui, que vai fazer com que a gente não consiga fazer atualizações, respectivamente, para os termos. Porém, essa última linha, ela pode ser atualizada por conta do fator que eu errei nesse momento, porque nesse caso eu disse que quando tem exatamente um multiplicador da linha igual a que você não consegue encontrar, ok, essa fase, ela não é atualizada, nesse caso você percebe que não tem atualizações nos valores, mas a técnica em si continua para o próximo pivô. Por exemplo, nesse caso o pivô aqui também não é não nulo. Se fosse nulo também, aí você pararia porque realmente não teria atualizações. Porque geralmente, quando o pivô é nulo, também a gente vai fazer com que a gente, quando for dividir para um elemento zerado, ele vai saber que não existe uma divisão por zero. Então, obviamente, também não vai ter atualizações. Porém, como o pivô aqui, quando k é igual a 3, o que acontece? Quando k é igual a 3, a gente tem um pivô aqui que é um termo que não é exatamente um termo zerado. Por exemplo, o A índice 33 aqui vai ser exatamente o como? A índice 33 é o elemento 4. O fato do elemento ser 4, o que acontece? Esse pivô é igual a 4, então a gente não vai precisar atualizar nem a linha 2, nem a linha 1, nem a linha 1, nem a linha 2, nem a linha 3. Porém, a gente consegue atualizar a linha seguinte, que é a linha 4, com base no pivô igual a 4. Então, esses termos aqui vai ser exatamente ignorados, né, no caso dessas linhas. E o pivô, como é 4, então a gente só faz a atualização da linha 4 com base no multiplicador da linha 4 pela linha do pivô, que é a linha 3. O multiplicador da linha 4 seria quanto? Seria menos 16 dividido por 4. Então, menos 16 dividido por 4 dá menos 4, né? Porque se você dividir, exatamente dá menos 4. Agora sim, a gente consegue atualizar somente a linha 3 aqui, a linha 4, desculpa, com base nessa atualização, né? Nesse caso, olha só. A linha 4, ela vai ser atualizada com base da linha 4, vezes o multiplicador da linha 4, vezes a linha do pivô, que é a linha 3. Agora sim, a gente consegue fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui os termos que nós estamos referindo que a gente quer atualizar são o quê? São 0, 0, menos 16, 13 e menos 3. Bom, olha só. Esse caso aqui, você vai perceber que nós temos uma atualização da seguinte forma, olha só. Esse 0 vai ser atualizado pela multiplicador da linha 4, que é 4, vezes a linha do pivô, que é 0. Então, 4 vezes 0 vai dar 0 aqui.
0 menos 0 dá 0. O outro vai ser 0 menos o indicador da linha 4, que é menos 4, desculpa, aqui, né? Aqui é menos 4. Então, menos 4 vezes a linha do pivô, que é 3, que é 0, e aí, novamente, vai dar 0 aqui. Bom, o outro, que é o menos 16, vai ser menos, atualizar pela linha do pivô, pelo indicador da linha 4, que é 4, menos 4, vezes a linha do pivô, que é 4. Obviamente, aqui, menos 4 vezes 4 vai dar menos 16, menos 16 com menos vai dar mais 16, e 16 menos 16 vai dar 0. Então, esse aqui vai ser 0. Logo em sequência, nós temos o 13 menos 13 vezes, no caso, menos 4, desculpa, vezes o menos 2. Esse menos 2 com menos 4 vai dar exatamente 8. 13 menos 8 é igual a 5. Aí, assim, a gente vai conseguir achar pelo menos alguns valores aqui importantes para a gente conseguir resolver o sistema. Esse menos 3 vai ser possível ser resolvido pela atualização de quem? O menos 3 vai ser atualizado com base na linha no calor da linha 4, que é menos 4, vezes a linha do pivô, que é exatamente o 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 12 com menos vai dar mais 12. E menos 3 com... desculpa, no caso, exatamente. Aqui eu tenho aqui seria 2, né? Que é a multiplicação. Acho que eu errei aqui. Olha só. Aqui eu atualizei. Isso aqui é 2. Então, seria exatamente... Esse aqui, 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 com menos vai dar mais 8. 8 menos 3 dá 5. Então, exatamente isso. Então, aí eu vou ter... Deixa eu pegar isso aqui para cá. A gente vai ter alguma coisa parecida aqui. Eu estava até estranhando esse resultado aqui, mas é porque a gente parou logo naquele momento. Então, a gente vai ter exatamente como resultado essa própria matriz, porém aqui é atualizado com seno 0. Isso aqui, 5 e 5. Aí perceba que eu tenho aqui a seguinte situação. Esse valor vai ser, não vai ter, né, nesse caso, mas eu tenho 5x4 igual a 5. Perceba que o x4 vai ser igual a quanto? A 1. Né? Nesse caso, a gente sabe que o x4... Deixa eu pegar aqui. Peraí, onde foi que eu coloquei? Bom, deixa eu pegar essa equação. Copiei aqui. 5x4 é igual a... Tá, de outra cor, né? Peraí. É um pouco complicado, né? Sem explicar um conteúdo desse sem um quadro, mas espero que vocês consigam acompanhar o raciocínio. Olha só, nós já temos uma forma de encontrar aqui esse x4, né? O x4 aqui vai ser quanto? Vai ser, como nós temos 5x4 igual a 5, esse x4 vai ser igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Então, no vetor solução, o x4 vai ser igual a 1. Com base nesse caso aqui do valor, a gente vai conseguir achar o... A gente só acha o x4, né? A gente pode pegar exatamente, achar o x3 aqui nesse caso, né? Qualquer uma das duas equações a gente for escolher, eu vou escolher essa primeira aqui, o 4x3. Não precisa desse aqui, né? Nesse caso, tá vendo? Eu vou pegar exatamente o 4x3 igual a... A gente sabe que o x4 é igual a 1, então ficará 4x3 menos 2 vezes x4. X4 é 1, então 2 vezes 1 igual a 3. O x3 aqui vai ser... O 4x3 vai ser 3. Aí esse menos 2 passa para positivo, vai ficar 2. E aí eu vou ter exatamente 5, né, na soma, e o x3 vai ser igual a
Ainda. 4x3 menos 2 vezes x4. Se eu multiplicar o menos 2 vezes 1, vai dar 2. E quando ele passa para o outro membro... aqui, obviamente, eu errei, né? Porque aqui não é igual a x2. E sim, deixa eu ver como é que tá aqui, prenda. Eu tinha errado aqui, né? Que isso aqui é igual a 2. Isso aqui é igual a 2, né? Não é igual a 3. Olha só, é 4x3 menos 2x4 igual a 2. Então, isso aqui seria 2. 2, tem que prestar muita atenção porque você pode errar besteira nesse caso, né? Olha só. Aqui seria, esse menos 2 passa para outro membro, mudando de sinal, vai ficar 4. Aí 4 dividido por 4, x1, x3 é igual a 1. Né? Então, ficará 2 mais... 2 mais 2 é igual a 4, e 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, o x3 também vai ser igual a 1. Bom, se sabemos que o x3 é igual a 1 e o x4 é igual a 1, como é que a gente vai achar o x2 para substituir na primeira equação, já que não tem exatamente ele? A gente pode substituir da seguinte forma. Podemos representar o sistema de uma forma equivalente. Por exemplo, nós temos, se a gente for substituir, por exemplo, o x1 igual a o x3 igual a 1 e o x4 igual a 1 na primeira equação, a gente vai achar o quê? A gente vai achar exatamente a seguinte situação, olha só. Se eu substituir, onde tem essa equação, aqui, o x3 igual a 1 e o x4 igual a 1, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 5, 5 mais 1 vai ser igual a 6, e esse 6 vai passar para o outro membro, mudando de sinal, menos 6, e aqui vai ficar igual a 1. Por enquanto, até aí, né, nesse caso, então não tem para onde sair. Ok, a gente tem exatamente esse valor, né, quase nesse sistema, e a gente pode substituir esses dois valores, nesse caso, olha só, a gente só tem essas informações que x3 é igual a 1 e o x4 é igual a 1. Se a gente for simplificar esse sistema aqui, olha só, pegar esse sistema e representá-lo, eles aqui com esses dois valores que a gente achou, a gente vai achar da seguinte forma. A gente já encontrou esse cálculo, simplificou para ele como sendo exatamente quanto? Sendo exatamente 3x1 menos 2x2 igual a 1, né? Que foi exatamente substituindo exatamente x4 igual a 1, x3 igual a 1. Então, a gente vai fazer exatamente isso para os demais, certo? Então, para simplificar aqui, eu faço o seguinte, eu vou copiar e colar esses termos, e a gente vai tentar encontrar um cálculo aqui dentro das próprias equações, e a gente vai achar aqui da seguinte forma. Isso aqui a gente já atualizou, né? A gente já achou isso aqui igual a 1, e eu vou atualizar esses outros, simplificar esses outros. Então, olha só. O x3 é igual a 1, e o x4 também é igual a 1. Então, 8 vezes 1 dá 8, 8 mais 1 dá 9, menos 9 passa para o outro membro mudando de sinal, né? Aqui vai, desculpa, não é menos 9, é assim, 8, é menos 7, na verdade, né? Aqui. Aí, se menos 7 passa para mudando de sinal, aqui vai ficar igual a menos 2, né? Porque o 7 vai passar negativo, vai passar positivo, e vai ficar exatamente dessa forma. Jogando também essa equação para cá, nesse caso os valores igual a 1, e aqui também 1, como é que a gente vai ficar aqui? Vai ficar 19, 19 mais 1 dá 20, esse 20 vai passar para o outro membro, menos 20, e ele vai ficar aqui igual a 3, né? Então, simplificando, isso aqui vai ficar igual a 3. Novamente, substituindo o x1 igual a 1, o x4 igual a 1, nós vamos ter aqui 15, né, multiplicado, aqui é menos 6, menos 6 com mais 15 vai dar mais 9. Então, isso aqui vai ser mais 9. Passando para o outro membro vai ficar negativo, então menos 9. E 11 menos 9 vai dar igual a 2. Então, a gente vai ter exatamente esses termos aqui. Agora, com base nelas, a gente consegue ter um sistema, né, propriamente dito, mas dá para simplificar ainda mais, certo? Então, a gente pode considerar algumas dessas equações, por exemplo, as equações
Eu vou pegar aqui a equação 3 e 4, vou dizer que essa equação aqui é 3 e 4, né? Nesse caso eu peguei a 3, então vou dizer que vou isolar o 9x1 no primeiro membro, vai ficar 3 menos mais 6, x2. O que aqui vai ser exatamente x1 igual a 3 mais x2, 6x2, dividido por 9, tudo isso aqui. Aí eu vou jogar esse x1 aqui nessa outra, posso ser qualquer uma, vou pegar exatamente essa aqui, a quarta, e substituindo x1 por esse termo, a gente vai achar x2. Então, aqui vai ser 6 vezes 3 mais 6x2 dividido, isso aqui tudo por 9. Obviamente, deixa eu só aumentar aqui para a gente... Bom, então, olha só. Esse 6 está multiplicando 3, vai ficar 18. Mais 6 vezes 6 dá 36, x2. E isso tudo aqui está sendo dividido por 9. Obviamente, a gente pode simplificar como sendo 18... eu vou fazer o seguinte, a gente vai simplificar isso aqui. Se a gente for fazer esse cálculo de simplificação, vai ficar igual a quanto aqui? 18 dividido por 9, né, a gente sabe que vai dar exatamente 2, né? Então, 2 mais... Se eu dividir 36 por 9, vai dar igual a... Deixa eu fazer aqui o cálculo. 36 dividido por 9 vai dar 4, então 4x2. O problema é esse, olha, com 4x2 com menos 4x2 vai dar... vai zerar, né? Então, significa dizer que o x1... Peraí, deixa eu ver aqui como é que fica. Eu peguei exatamente... eu isolei esse termo, né? Por exemplo, passei o 6 para lá negativo. E com base na substituição que não tem como encontrar, né, nesse caso. Então, eu vou ter que escolher outra equação. Deixa eu ver se eu encontro nessa outra aqui, nessa primeira. Porque quando for zerar aqueles termos, vai dar exatamente um termo nulo. Então, se eu substituir o x1 aqui nessa outra, o que vai acontecer? Então, se eu substituir o x1 por 3 vezes... Acho que vai dar um termo que não é zerado aqui, olha só. Se eu multiplicar isso aqui por isso, o que vai acontecer? 3 vezes 3... 3 vezes 3 vai dar exatamente 9 mais 18x2. Também vai dar zerado aqui, né? Porque se a gente for pensar... Eu acho que eu faço o seguinte, eu vou pegar essa outra equação aqui, essa quarta. Fica mais fácil, olha só. Eu vou pegar exatamente, isolar o x1, esse menos 4 vai passar aqui para cá, positivo. Exatamente assim. Essa aqui é meio difícil de fazer, mas assim, vamos lá. E o 6 vai ser dividido pelo termo. Então, eu vou pegar todo o termo e dividir isso aqui por 6. Bom, e é o que eu vou fazer. Eu vou jogar ela nessa outra aqui, nessa terceira. Então, vamos ver se a gente encontra agora. Isso aqui já não é mais a técnica de eliminação de Gauss. A gente fez até lá em cima, simplificou mais... simplificou para algo que fica mais fácil de fazer, porque se a gente for pegar as 4, vai ficar... Você vai tentar fazer por várias tentativas e não vai conseguir fazer exatamente isso. Então,
Agora sim, acho que vai dar certo, porque 9 vezes 2 dá 18, mais 9 vezes 4 aqui vai ser 18, mais 8 dá 36, né? 9 vezes 4 dá 36. 36x2 dividido por 6. Tudo isso aqui, ambos dividindo por 6. Não, 18 dividido por 6 vai dar 3. E aqui, o 36 dividido por 6 vai dar 6. Não dá, né? Não dá certo. Como é que eu fiz? Eu tinha feito isolando x1. x1 igual a 4x. Dá certo aqui. Aí, substituindo... porque na verdade, nesse caso não é um fator, né, de multiplicação. Nesse caso, o 9 está multiplicando aqui o 2 mais 4x2. Só que nesse caso, esse 4x2 está somado com 2. Aí eu vou fazer da seguinte forma: eu simplificar esse 9 por 6. Né? Então, simplificando 9 por 6 vai dar 3. Né? No caso, 3 e 2 aqui, né? Se a gente for simplificar esse, 3 e aqui fica 2. Né? Então, deixa eu só fazer aqui, repetir essa equação. Então, vai ficar exatamente 3 e aqui 2, né? Simplificar ambos por 3. Bom, uma vez que a gente simplificou, vai ficar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6 e 3 vezes 4 vai dar exatamente 12, né? Então, e eu vou pegar esse 2 que está dividindo aqui e multiplicar o outro termo. Então, eu vou isolar esse outro para cá para o segundo membro. Então, vai ficar mais 6. Espera ainda, nesse caso... menos esse 6. Não tem como não isso aqui, viu? Menos 6. Passa para lá no positivo. Quando eu for simplificar aqui, esse aqui vai dar exatamente 6. 3 vezes 4 vai dar 12x2. Isso tudo vai ser dividido por 2. Se você observar bem, é basicamente uma coisa equivalente à outra, né? Olha só. 3 mais 6x2. Se eu dividir isso aqui por 2, respectivamente, vai ficar 3 mais 6x2 igual a 3 mais 6x2. Então, significa dizer que x2 é quanto aqui? Não tem como achar. Sistema impossível, será? É porque quando eu fui fazer, eu errei aqui no meu cálculo. Eu achava que era possível ser desenvolvido. Aqui eu coloquei 4, né, ao invés de 6. Eu errei aqui no meu caso, no meu desenvolvimento. Mas não tem como. Então, o que significa dizer que esse sistema provavelmente não tem uma solução no sistema de representação. Eu vou verificar como? Eu vou comprovar se isso realmente é verdade ou não. Naquele sistema que a gente mostrou na aula passada, sobre se é possível, se é um sistema possível determinado. Então, acho que é sistemas lineares online. Deixa eu ver aqui qual o link. É o matrizcal.org. Deixa eu alternar aqui. Então, são 4 equações. Deixa eu ver se encontra essa solução. Então, seria 3 menos 6, 9, 6, menos 2, 4, menos 6, menos 4. Aí seria 5, menos 8, 19, menos 6. Aqui 1, 1 e 15. 7, menos 9, 23 e 11. Bom, então vamos ver se a gente acha aqui o trigonometria de Gauss. Bom, está dizendo que tem um sistema de solução, mas ele quando chega
aqui, ele vai dar exatamente como a gente viu, né? Exatamente. É parecido, na verdade. Olha só, que deu 1 em 1 nesse caso, mas o x2 ele não é possível de achar. Aí a solução precisa no método de Gauss ainda. Deixa eu ver se ele encontra. Não, aqui é uma explicação, né? Transformar a matriz utilizada no sistema numa matriz de forma escalonada. Não tem como. A solução não tem, esse sistema não tem solução. Então esse sistema não tem solução por exatamente achar esse termo. E aí você pode perceber que o 1, o 3 e o 4 realmente são valores, mas quando for o x2 aqui, a gente não tem como achar o x2, né? Porque olha só, vai ficar 6x2 menos 6x2 igual a 3 menos 3. E quais os valores que eu tenho aqui? Vai ficar 0, a gente viu que na aula, na teoria preliminar, qual o número que eu multiplico por x2 que vai dar igual a 0? Infinitos números. Então, quando for substituir aqui em qualquer outra equação, vai me dar exatamente várias soluções possíveis aqui. Então, esse sistema seria impossível de se resolver. Bom, aqui é interessante mostrar isso porque em algumas situações pode acontecer isso. A gente pode perceber que em algum momento ele vai convergir, mas você vai perceber que em algum outro não. E aí, nesse caso aqui, esse sistema é porque a configuração que a gente tem dele é exatamente o sistema que não tem solução. Então, esse aqui não tem uma solução para mim por conta disso. Bom, o vídeo ficou muito longo, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da compreensão dessa questão. A gente vai resolver as outras equações no próximo vídeo. Até mais.